dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do 8º ano, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o professor Celso Lucas e essa é a primeira revisão que a gente vai fazer aí para a prova, certo? Bom, os conteúdos para a prova vão ser dois. Nós vamos estudar um pouco sobre energia, referente ao capítulo 1, e sobre eletricidade, referente ao capítulo 2, certo? Então agora a gente vai trabalhar alguns desses conceitos que a gente viu lá no começo do ano, certo? Para vocês estarem aí mais aptos para responder a prova. Bom, vamos começar? Primeiro a gente começou conceituando e definindo o que é exatamente a energia. Bom, a energia, lembrando que isso aqui, gente, é do livro, certo? Eu só tirei as partes do livro e vocês podem acompanhar aí no capítulo 1, a partir da página 8, certo? Vocês que estão aí de forma remota, podem acompanhar o livro a partir da página 8, certo? A gente primeiro vai ver como é conceituado e definido pela ciência o termo energia, certo? Lembram que eu falei que a palavra energia pode explicar várias ações e atividades do cotidiano. Você pode dizer, por exemplo, que uma pessoa tem pouca energia ou que aquela pessoa está com energia baixa, certo? Muita gente utiliza a seguinte frase: meu filho, minha filha, quando era criança, tinha muita energia. Ou seja, vocês percebem que a palavra energia é amplamente utilizada socialmente, certo? Para explicar a atividade que as pessoas realizam. Quando você realiza muita atividade durante seu dia, você é tida como uma pessoa com muita energia. Já se você é uma pessoa mais parada, que faz pouca coisa durante seu dia, as pessoas costumam dizer que você é uma pessoa com pouca energia, certo? E também é muito utilizada, as pessoas usam muito a energia referente à energia elétrica. Chegou a conta de energia, né? Que é a conta da CELP. A energia, existem vários tipos. E a energia que a gente usa na nossa casa é apenas a energia elétrica, certo? Existem milhões e vários outros tipos de energia. E a energia elétrica é só apenas um tipo de energia. E é muito comum também nos depararmos com criações, né, de forma de se transformar em energia. A gente vê a produção de hidrelétricas, termoelétricas, extração de petróleo, as discussões sobre fontes renováveis e não renováveis de energia, os riscos da energia nuclear e dentre vários outros temas que vão estar relacionados de forma direta com a energia, certo? E a energia, ela vem do grego e vai significar trabalho, certo? Já a palavra trabalho vem também de outra palavra que significa tripalho, que era um equipamento usado na Idade Média, que as pessoas eram amarradas em 3 locais, certo? Uma mão, outra mão e 2 pernas. E aí, cada corda dessa, nos 3 locais, se colocava um cavalo, e esses cavalos corriam na mesma hora, tirando os membros do corpo das pessoas. Aí vem a origem histórica da palavra trabalho. Energia, trabalho, eles também têm outra origem, certo? Que vai falar sobre o termo vis viva, que significa força viva e calórica, ou seja, a força vital, a força necessária. Ou seja, a palavra energia está relacionada à força viva e também a energia, a força calórica, certo? Porque sempre quando nós realizamos qualquer tipo de trabalho, nós estamos gastando energia, certo? Por quê? A energia vai estar por trás da dinâmica de tudo aquilo que conhecemos, certo? Ou seja, toda a vida vai estar diretamente ligada à energia. E também tudo no universo vai ter uma ligação direta na energia.
Ó, e a energia também vai gerar força e movimento para todo o universo, certo? Também, na ciência, é comum ser dito que nós não podemos definir exatamente o que é energia, certo? Entretanto, nós podemos dizer suas características, seus princípios, suas leis, mas nós não temos como definir exatamente o que é energia. Por exemplo, a energia é muito utilizada quando nós acendemos uma lâmpada, damos partida no motor e dentre várias outras coisas. Quando nós falamos, corremos, vemos, sentimos, tudo isso nós estamos gastando energia, certo? O som, a luz, todas essas são formas de energia. Quando nós vemos um relâmpago, nós estamos sentindo a presença da energia e da natureza. O crescimento de uma planta tem grande princípio aí da energia, certo? Ou até mesmo quando nós utilizamos a energia dos alimentos para produzir a nossa própria energia, certo? E a principal característica da energia é ela ser mutável, certo? Frisem bem isso. A principal característica da energia é ela ser mutável. Por que ela é mutável? Porque ela pode assumir diferentes formas, certo? E ela também pode ser transferida de um objeto para o outro. Mas no universo, a quantidade total de energia é sempre a mesma. A energia pode passar de um local A para um local B, mas a soma total da energia dos dois locais vai ser sempre a mesma, certo? Porque existe uma manutenção da quantidade de energia dentro de um sistema. E essa manutenção da energia é conhecida como lei da conservação de energia, que vai dizer o seguinte: a energia não se perde, mas ela se transforma de uma forma para outra, podendo ser armazenada, certo? Ou seja, a energia não pode ser nem criada e nem destruída, apenas transformada. Repita aí comigo da sua casa: energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada, certo? E agora nós vamos ver os principais tipos de energia que existem no nosso cotidiano, certo? Ó, o primeiro tipo de energia que nós vamos ver é a energia cinética. Sempre quando nós falamos de energia cinética, nós temos que relacioná-la diretamente ao movimento. Repita aí comigo da sua casa: energia cinética é a energia do movimento, certo? Logo, se o corpo está parado, ele não tem energia cinética. E essa energia cinética, ela ainda pode ser calculada, certo? Nós fizemos, inclusive, algumas questões aí na aula sobre o cálculo da energia cinética, certo? E como é que se vai se dar esse cálculo? Nós vamos ter a energia cinética, que vai ser dada numa unidade de medida em joule, que vai ser igual à massa do corpo em questão, que vai ser dada em quilograma, vezes. Todo mundo sabe que esse pontinho aqui é igual à multiplicação, certo? Massa vezes a velocidade de deslocamento desse corpo ao quadrado, certo? Que vai ser em metros por segundo sobre 2. Professor, como é que eu resolvo? Bom, em todas as questões, sempre vai se dar pelo menos duas informações, certo? Você aí tem 3 incógnitas, 3 números que você pode não saber. Você pode não saber a energia cinética, e aí você simplesmente, a questão vai dar a massa do corpo e a velocidade dele, e aí você vai botar aqui na fórmula, certo? Você vai pegar a massa, multiplicar pela velocidade ao quadrado, sobre 2. Lembrando que sempre nós na matemática, você estudou bastante matemática, nós vamos ter uma ordem para se resolver as questões. Sempre nós vamos resolver na seguinte ordem que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, nós sempre vamos resolver potência e raiz quadrada têm o mesmo peso. Sempre são as primeiras coisas que nós devemos resolver.
Logo, aqui nós temos que resolver primeiro a potência e depois a multiplicação. Por quê? Primeiro potência ou raiz quadrada. Em segundo lugar, nós temos a multiplicação e a divisão. Em terceiro lugar, a adição e subtração, certo? É obrigado você seguir essa ordem. Se você não segue essa ordem, vai existir um cálculo errado, certo? Você vai ter um trabalho todo e vai chegar num resultado errado. O outro tipo de energia aqui em questão é a energia potencial gravitacional, certo? Que vai ser a energia associada à posição do objeto em relação a um ponto de referência, considerando a interação gravitacional da Terra com o objeto em questão. Ou seja, energia potencial gravitacional é energia presente quando eu tenho algo pairando a gravidade em relação a outro corpo, certo? Que pode ser também chamada de energia da queda. Quando o corpo cai, ele está pegando energia aí nessa queda, certo? E essa energia é chamada de energia potencial gravitacional. E esse conceito de energia potencial gravitacional pode ser calculado a partir de 3 valores. Nós vamos ter a massa do corpo vezes a gravidade do corpo vezes a sua altura. Certo? Agora nós vamos para o terceiro tipo de energia, que é a energia térmica. Bom, a energia térmica ela é evidenciada pela troca de calor entre os corpos, certo? Por exemplo, se nós pensarmos no ferro de passar roupa, ele está se aquecendo e aí ele está passando o calor do ferro para a roupa. A mesma coisa, por exemplo, uma chapinha. Ela é aquecida e aí ela passa o calor da chapinha para o cabelo, fazendo com que as moléculas do cabelo recebam temperatura e quebrem ligações químicas. Logo, você vai ter a capacidade do calor de alisar tanto o cabelo quanto as roupas, certo? Porque ela vai estar transferindo a energia e essa energia vai romper ligações que os átomos fazem daquele material. Se eles estão assim, ligados, o calor vai fazer com que eles fiquem assim, lisos, certo? Essa energia térmica, ela pode ser gerada de várias formas, certo? No ferro de passar roupa, na chapinha, no chuveiro elétrico. Quando a gente está usando energia elétrica, consequentemente a gente também acaba usando energia térmica, porque como a gente viu lá e vai ver novamente em eletricidade, um dos efeitos da corrente elétrica é justamente gerar energia térmica, certo? E na área da energia térmica, nós temos 2 conceitos muito importantes. Quais são eles? O primeiro conceito é o de temperatura, certo? Imaginem que existem átomos, como nós já discutimos, que são a menor parte da matéria, e eles ficam lá parados, certo? Quando eles estão lá parados, é porque o corpo está frio. Se eles estão se agitando, é porque o corpo está quente, certo? Logo, temperatura vai ser o grau de agitação das moléculas. Se a molécula está parada, é porque ela está fria. Se ela está muito movimentada, é porque ela está muito quente. E outro conceito muito importante da área de energia térmica é o conceito de calor. Se a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, o calor vai medir a transferência dessa temperatura sempre dos corpos, onde vai se ter mais temperatura para onde se tem menos temperatura. Ou seja, a energia térmica sempre vai transitar dos corpos frios, dos corpos quentes para os corpos frios. Nunca dos corpos frios para os corpos quentes, certo? Sempre quem está mais quente, o objeto, o material que estiver mais quente,
vai doar energia para quem estiver mais frio, certo? Quanto maior for essa movimentação, maior será a energia térmica produzida por aquele meio. E a área das ciências, dentro das ciências existe a ciência física, e dentro das ciências físicas nós vamos ter a termodinâmica, que é a área, né, da física responsável por estudar esse tipo de energia, certo? Outros dois tipos de energia muito importantes, a energia luminosa, que vai se manifestar por ondas eletromagnéticas, e das radiações ultravioletas. Os raios do Sol, por exemplo, eles têm energia luminosa, mas eles também vão ter energia térmica, vão aquecer os objetos, e também vão ter energia luminosa, certo? Porque a luz, ela também gera calor. Assim como a eletricidade, a luz, boa parte da luz é transformada em energia térmica. E o terceiro tipo de energia que nós vimos é a energia elétrica. Certo? A energia elétrica vai manifestar-se a partir do movimento dos elétrons que vão formar as correntes elétricas. Isso está bem simplificado, a gente vai estudar mais aprofundado no capítulo 2, certo? E o último grupo dos grandes grupos de energia é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, como o nome já está dizendo, é a energia presente nos materiais que se esticam, certo? Por quê? Vai ocorrer a chamada deformação. Por exemplo, aqui, essa parte da máscara aqui é um material que se estica. Ele está em equilíbrio quando ele está esticando e ele se deforma quando ele está esticando. Quando eu deformo ele, eu estou colocando energia sobre ele, certo? E quando eu solto, quando eu estou soltando, eu estou despejando essa energia em algum local. Tanto é que, por exemplo, um arco e flecha. Você pegou o arco e flecha, o material que vai fazer com que a flecha bata em alguém é justamente essa energia presente no elástico, certo? Aí nós temos o estilingue e vários outros tipos de material elástico que vão ser usados para converter a energia presente no elástico em outro tipo de energia. Se eu pegar um estilingue, por exemplo, percebam que eu vou estar transformando a energia elástica em energia potencial gravitacional, porque o elástico vai estar tendo uma deformação, eu vou estar botando energia no elástico, essa energia vai estar sendo passada para o material que está lá no estilingue ou na flecha, e quando eu solto, eu estou transformando a energia presente no elástico em dois tipos de energia. Em energia cinética, porque o corpo vai entrar em movimento, e também em energia potencial gravitacional, porque o corpo está em queda livre, certo? Também um tópico muito importante para ser estudado é o conceito sobre transformação de energia, que vai ser o processo que ocorre. Outro tópico muito importante é a transformação da energia. É quando eu passo uma energia de um tipo para outro, certo? Ele ocorre de forma muito intensa, por exemplo, dentro do organismo humano, dentro de uma máquina. Por exemplo, como é que a transformação da energia vai se dar dentro do organismo humano? Nossa fonte principal de energia é o alimento, certo? Nós vamos nos alimentar e nosso corpo vai quebrar esse alimento quimicamente, vai ficar bem pequenininho, até nosso corpo conseguir absorver essa energia de forma contínua, certo? E nós vamos transformar essa energia inicial que a gente está obtendo a partir da alimentação em outros tipos de energia. Em quais tipos? Se nós gastarmos muita energia andando, vamos estar transformando energia química do alimento em energia mecânica ou cinética, são sinônimos, para nos movimentarmos.
Quando nós estamos aquecendo nosso corpo, quando nosso corpo está produzindo energia térmica, nós estamos transformando energia química em energia térmica, certo? Nosso corpo também produz energia elétrica, certo? Já falei também para vocês, lá em eletricidade, que a natureza faz de forma fenomenal a criação de energia. E nosso corpo também consegue criar energia para se movimentar, certo? Então, para nos movimentarmos, nós estamos pegando energia química e transformando em energia mecânica, mas para transformar em energia mecânica, antes eu transformo em energia elétrica. Por quê? Só existe movimento quando tem um pulso, uma descarga elétrica, para eu poder me movimentar, certo? Uma das grandes descobertas da ciência brasileira é o potencial das microalgas. O que é que são microalgas? Algas, em geral, são aqueles grupos que, quando vocês vão à praia, vocês chamam de sargaço, certo? Esse termo sargaço é um termo errôneo, cientificamente errado, certo? Mas ele lembra um gênero de sargaço. O gênero certo seria sargaço, que é a família de algas marrons, certo? A família de algas marrons tem um gênero chamado sargasso. E as microalgas são parentes dessas algas grandes que vocês veem, só que elas são microscópicas. E foi descoberto que elas possuem um potencial energético muito grande, superior ao da soja, por exemplo. A produção de soja, por exemplo, está entre 400 e 600 kg de óleo diesel para produzir energia de biodiesel por hectare. Já as microalgas produzem, em média, 90 mil quilos de óleo por hectare. Esse biodiesel de microalgas libera menos gás carbônico, que é um tipo de combustível fóssil, que eu já expliquei também, e que ajuda no combate ao efeito estufa e ao superaquecimento. E esse biodiesel de microalga pode ser cultivado em solo pobre e com água ruim, certo? Como a água salobra, por exemplo, no semiárido. Nós temos outros últimos dois conceitos para serem trabalhados nessa aula. O primeiro é o de conservação da energia mecânica. Lavoisier foi o primeiro cientista a estudar a conservação da matéria e ele afirmou que na natureza nada se perde nem nada se cria, tudo se transforma, como eu já tinha falado. Essa afirmação vai dar a entender que a energia ela é conservativa, certo? Por exemplo, na montanha-russa, percebemos que o carrinho ele consegue adquirir uma velocidade mediante a conservação de energia, certo? Ele vai descer aqui e ele só vai conseguir subir porque a energia potencial gravitacional que fez com que ele descesse se transformou em energia cinética e fez com que ele subisse, certo? Então sempre nós vamos ter um tipo de energia transformada em outro. E o último conceito aqui da revisão é sobre potência, certo? O que é potência? A potência ela vai ter uma unidade fixa no Sistema Internacional de Medidas, representado por W, que é chamado de watt, certo? A potência vai representar a eficiência no processo de realização de trabalho, ou seja, a conservação do tipo de energia. Nós podemos ilustrar a potência, por exemplo, numa máquina que pode ser eficiente ou não, mesmo realizando aí trabalho em um intervalo de tempo. Por exemplo, nós podemos citar aí sobre o trabalho da potência um carro. Existem carros que conseguem rodar com pouca gasolina.
Já carros que mesmo com muita gasolina rodam pouco, certo? Então, é necessário que se reinvente, né, máquinas que tenham uma potência maior, ou seja, que mesmo com pouca gasolina conseguem rodar muitos quilômetros, certo? E a potência, ela vai ser uma relação direta entre o trabalho realizado e o tempo que foi necessário esse trabalho ser realizado, certo? Então, gente, aqui termina a primeira revisão para a prova do capítulo 1 sobre tipos de energia, certo? Obrigado e até a próxima.